Para terminar o programa de hoje, um assunto que vem despertando muito interesse: as abelhas nativas. A reportagem também foi motivada por uma carta de Dona Marli Gessner de Guaramirim, Santa Catarina. Ela quer saber que abelha é esta que enxameou dentro da casa dela. Diz que são dóceis, produzem bastante mel. Dá para fazer uma criação? Dona Marli, eu mesmo fui buscar sua resposta no Triângulo Mineiro. Dona Marli, eu trouxe a sua carta para um dos maiores entendidos em abelha nativa do Brasil, que é o Dr. Warwick, que é atualmente professor da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. É um dos maiores apaixonados por abelhas nativas aqui. Desde 8 anos de idade. Professor, que abelha é essa? Esta abelha, Dona Marli, é a famosa mandaçaia. Mandar, vigia, sair bonito. Vigia bonito. E chama vigia por quê, professor? Vigia porque toda colmeia tem um vigiazinho na porta. Os índios achavam que essa era a abelha mais bonita que existia. E, cientificamente é conhecida por Melipona quadrifaciata quadrifaciata. Quadrifaciata porque as bandas amarelas vão de ponta a ponta. São 4. Agora, quando começa a entrar no estado de São Paulo e Minas Gerais e Espírito Santo, ela é separada no meio, a faixinha. Ela não tem a faixa contínua. Não tem a faixa contínua. É uma outra espécie, não? Subespécie. O doutor Quer, Dona Marli, já apareceu várias vezes no Globo Rural. Inclusive, a gente já mostrou em reportagem a valiosa coleção de abelhas nativas que ele cria no fundo do quintal da própria casa dele. É um divertimento para a família e também um campo de pesquisa que atende universitários do país inteiro. Esta caixa que ele está abrindo aí é de um ninho de mandaçaia. É bem diferente de uma colmeia de abelha Europa ou africanizada. Envolvidos por lâminas de cera fina, os favos de cria ficam empilhados. E elas armazenam a comida não em favos, mas em potes. Aqui é o mel, vou abrir um pouquinho para ver que tem mel, olha. Mel delicioso. E lá embaixo, o pote que tem pólen. O pólen desta abelha é muito importante. Ela traz pólens de solanáceas. E as solanáceas têm mais proteína do que os outros pólens. Quais são as espécies? Solanáceas? Solanáceas. Vou citar algum exemplo mais comum, que é o tomate, a batatinha, né, o jiló, o pimentão. E a mandaçaia A mandaçaia é a grande polinizadora dessa espécie. Professor, quer dizer que a dona Marli tem lá na casa dela, assim, vamos dizer, um pequeno tesouro, essa colônia de mandaçaia. Mas tem mesmo. E se ela aumentar, ela vai acabar se apaixonando por essas abelhinhas. E tem um amigo meu em Ribeirão Preto que tem, desta mandaçaia, ele deve ter 60 colônias. E quando ele, de cada 3 meses, ele faz divisões e vende e tira R$2.000. Ele vende 10 colmeias a 200 cada um, e então ele desafoga-se economicamente. Dona Marli, seguindo a sugestão do professor Quer, nós já deixamos Uberlândia e estamos agora em Ribeirão Preto, São Paulo. Viemos conhecer o criador de mandaçaia que mora aqui. O carro dele é esse Aero Willys aí, uma peça rara e curiosa no trânsito da cidade. E ao contrário do que inicialmente poder-se-ia imaginar, o dono tem praticamente a mesma idade do veículo. Davi Aidar foi aluno do professor Quer. Formou-se em zootecnia. Há 15 anos pesquisa as abelhas nativas. Já escreveu um bocado de coisas sobre o assunto. Como este livro, olha, que com certeza vai interessar a senhora. A mandaçaia. Davi é daquele tipo que gostou tanto da lição de casa que acabou fazendo de um passatempo uma profissão. Ele agora está chegando em casa, que também é o local de trabalho. Veja aí, o quintal acabou virando um meliponário, que é o nome que se dá ao criatório de abelhas silvestres. O que não impede a movimentação do resto da família por aqui. Até porque essas abelhinhas não têm ferrão. Não oferecem qualquer risco de acidente. Em volta de uma velha jabuticabeira, num espaço de 80 metros quadrados, Davi acomoda até 120 colmeias.
Tem ninho em tronco de árvore, em tubo de PVC, em caixa de madeira, de vários tamanhos e desenhos. Inclusive, um dos estudos que ele faz é sobre a adaptação dos enxames a tipos diferentes de volumes. E daqui a pouco nós vamos mostrar qual a melhor caixa para se criar mandaçaia, viu, dona Marli? Mas antes, vamos ver algumas coisas básicas que o Davi recomenda para a criação. A primeira delas são flores. É a fonte de alimento de onde as abelhas vão tirar néctar e pólen. Apesar de ter uma oferta boa aqui mesmo no quintal, como o camarão, a mimosa, o anis e dos inúmeros jardins aqui em volta do bairro, numa boa parte do ano, especialmente nos períodos de seca, as abelhas precisam de alimentação artificial. Olha aí como o Davi faz. Pega um vidro, enche até a metade com açúcar, complementa a outra metade com água e acrescenta uma medida de complexo vitamínico. E bate bem até virar um xarope. Esse xarope, ele substitui o néctar das flores. O néctar, o que ele produz, o que ele fornece às abelhas é energia. Outra coisa que ele prepara também são potes artificiais. Veja como é simples. Esse líquido na canequinha é cera derretida. Ele usa cera de abelha Europa mesmo, mais barata e mais fácil de encontrar, com um pouquinho de cera de mandaçaia, que é para dar cheiro. A ponta de um cabo de vassoura tem praticamente as mesmas medidas do pote natural. Quanto mais lisa a madeira, melhor, porque evita que a cera grude, né? Repetindo várias vezes o mergulho do bastão no líquido e esfriando na água, rapidamente ele faz o potinho. Tanto o potinho como o xarope fazem parte dos apetrechos que Davi carrega numa caixinha adaptada de marceneiro. Entre outras coisas, aí ele tem formão para abrir os ninhos, vassourinha, uma faca, tem até uma caneta com tinta especial para fazer marcação na rainha. E embora seja fácil de reconhecer por ter o abdômen bem mais desenvolvido que as outras, a rainha marcada facilita muito na hora de inspeção semanal das colmeias. É nessas ocasiões, por exemplo, que se usa aquele xarope que nós vimos ser preparado. No caso aí, nem precisou do potinho artificial. Para combater predadores, principalmente as formigas, os suportes da colônia são regularmente pincelados com uma mistura de óleo queimado com enxofre. O enxofre, ele tem uma característica de ser repelente, né, de insetos. E o óleo ajuda a dar aderência ao ferro, ao metal. Dona Marli, vale a pena dar uma olhada nesse tipo de suporte de caixas. Muito prático. São barrinhas de ferro de construção fincadas nos canteiros. É um suporte simples de ser desmontado, transportado. Inclusive a dona Marli, se for iniciar na criação de abelhas nativas, eu sugiro que utilize esse tipo de suporte. Para situações em que não se pode usar o suporte de ferro, Davi improvisa a proteção anti-formiga com um quadro de ribinhas. Em cada canto fixa um prego. Colocado em cima, a colônia fica suspensa. Dessa forma, a caixa está protegida contra formiga. Bem, gente, atenção, porque agora nós vamos ver como é que se faz a divisão do enxame de mandaçaia. A primeira coisa que o agricultor tem que preparar é uma caixa quadrada especial, medindo 20 centímetros por 20 e 20 de profundidade também. Olha o detalhe aqui, ó, a espessura de pelo menos 2 centímetros. Nesta outra caixa que não foi pintada ainda, você entende por quê. A parede da caixa deve ter uma camada interna de isopor. É uma camadinha fina de madeira, o isopor e outra camada de madeira. É um sanduíche, né? É um modelo desenvolvido por um pesquisador chamado Paulo Sommer. Qual é a vantagem desse modelo? Ajuda no controle de temperatura interno do ninho. Mais indicado para os estados do sul do país, Santa Catarina até Curitiba. Bom, isso aqui, na verdade, é o corpo central da colmeia. Ele é vazado, ó. E vai em cima de uma peça, que é uma base, tá? Também tem esse buraco aqui, então ela vai aqui em cima. E na medida em que vai crescendo o ninho, são colocadas alças, né? Isso aqui pode ser empilhado. E ela tem que ter uma tampa. Davi agora vai preparar o interior da caixa. Com um pedaço de cera alveolada, dessas usadas na produção de abelha africanizada, faz um cilindro e o coloca na parede que tem o orifício de entrada e saída do ninho. Não esquecer
de fazer o orifício do invólucro coincidindo com o orifício da colmeia. Isso aí já é meio caminho andado para as abelhas, que não terão que perder tempo e energia com a construção da casa. Já vão começar direto na produção. O requisito fundamental para a colônia-mãe é que seja forte, o que significa ter aproximadamente 1000 abelhas. Para se ter uma ideia, o enxame de africanizada tem mais de 60 mil. Davi retira o favo de crias que está embaixo da pilha, de cor mais clara, que indica que já estão no ponto de eclodir. Agora, Davi, é uma intervenção, né? Uma agressão. Olha, Nelson, por isso que muita gente não consegue criar melípona. Por quê? A abertura de uma colônia de melípona, de abelhas sem ferrão, é como se você fizesse uma cirurgia. Então, quanto mais rápido esse processo for feito, resultados mais positivos você vai ter. As crias nascentes são postas, então, na caixa filha. Para o novo ninho, traz também um suprimento de mel. Agora, eu não vi você colocando pólen nessa colônia nova aqui. A colônia nova, você não deve colocar pólen, a não ser que você coloque pólen em potes fechados, porque o forídeo, que é o mosquitinho pseudohipócera, ele é um predador que ele se alimenta, as larvas desse forídeo se alimentam basicamente de pólen. E como a colônia está fraca ainda, você colocando o pólen, você coloca um atrativo para esses forídeos. Não deve ser colocado, você deve deixar que as abelhas coletem o pólen no campo. Com a prática de quem faz isso rotineiramente, Davi não demora mais que 3 minutos para realizar a divisão. Aí já está passando a fita adesiva para lacrar o ninho. E ao contrário do método tradicional em que a caixa filha toma o lugar da caixa mãe, aqui a colônia que serviu de matriz fica no lugar de origem. A filha vai para um novo lugar por uma razão que pode ser o pulo do gato dessa operação. A colônia recém-formada tem que ser fortalecida com campeira de outro enxame. E olha como o Davi faz isso, dona Marli. Parece até que elas estão ensinadas, saem imediatamente da caixa. Isso simula o barulho, por exemplo, de um bico de um pica-pau batendo no oco para tentar comer larvas de abelha, por exemplo, larvas de insetos que ele encontra no toco. E com esse tipo de comportamento biológico, a gente aproveita para coletar campeiras. E aí elas formam um volume grande? Forma um volume e vai em direção ao predador, assustando, porque aquele zum, 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 as mandíbulas também, que elas têm bastante força nas mandíbulas, afugentam o predador. E aí vem o truque. Assim que um bom número de abelhas já passou para o lado de fora, rapidamente retira-se a matriz de campeiras e coloca-se a colônia recém-formada no lugar. As abelhinhas que saíram automaticamente voltam para ela. Uma rainha nova espontaneamente vai surgir aí em 3 semanas. E em 6 meses, esta colônia filha já vai estar produzindo normalmente. Já a colônia doadora, onde ficou a rainha-mãe, em 30 dias estará plenamente recuperada. Uma colônia sadia de mandaçaia tem condição de fabricar 4 litros de mel por ano. É um produto tido como medicinal e chega a alcançar R$50 o litro, 6 vezes mais que o mel comum. Pode experimentar que esse é um mel mais suave do que o mel que você já conhece. É um mel bem leve, um sabor bem palatável. É bom? É bom. Esse mel, o mel de melípona, ele é mais aquoso, mas ele tem um sabor mais leve. Não é tão doce quanto o mel de abelha africana, né? Não é. A abelha africanizada tem maior porcentagem de sacarose, né? Agora atenção, dona Marli, para uma recomendação importante do Davi que vem lá do professor dele, o Dr. Varvik Kher. Para ter sucesso na criação de abelhas nativas, a senhora precisa formar pelo menos 40 colmeias da mesma espécie. Isso é para garantir uma boa seleção e evitar problemas de parentesco que possam enfraquecer os enxames. Se você tem uma condição de florada excelente, a partir de uma colônia, você pode produzir até 3 no prazo de 1 ano. Agora, Davi, vamos sonhar junto aqui com a dona Marli. Sim. Ela tendo lá as 40 colmeias, ela vai ter condição de ter uma renda a mais no sítio? Tem. A nível de campo, Araújo, dona Marli, isso você consegue 100 colônias
porque você tem florada, você tem potencial, você tem néctar, pólen, então você pode produzir, com 100 matrizes, você pode produzir tranquilamente 20 colônias por mês. Veja bem, você vendendo num preço mínimo de R$150, 20 colônias, você já tem uma renda extra na sua propriedade. É o dinheirinho bom, hein? É um dinheiro bom, na hora do aperto a gente consegue se safar. Dona Marli, quem vai ter lucro mesmo se a senhora tocar a criação é o meio ambiente aí em volta da propriedade. A maior parte de nossas árvores dependem das abelhas nativas para sobreviver. São elas que fazem a polinização. Então, criar mandaçaia é criar vida. Bom domingo para você. Um bom domingo e até a semana que vem.